Fala aí galera, esse é o seu canal Dr. Fonocaptor, o Stalker do Vinil. Hoje vamos falar sobre os imensos discos de 16 polegadas, algo que muitos jamais ouviram falar, mas que hoje tomarão conhecimento. O curioso formato de 16 polegadas foi utilizado muito especialmente para a transcrição de programas radiofônicos a partir dos anos 40. Estes registros eram geralmente de vinil em 33 1/3 rotações por minuto, 16 polegadas de diâmetro, acomodando, apesar da dimensão gigantesca, somente 15 minutos em média de gravação por lado. Nenhum toca-discos doméstico é capaz de reproduzir um disco tão grande como esse. E por esse motivo esses discos foram utilizados quase exclusivamente por emissoras de rádio. Com o surgimento e evolução dos gravadores de fitas de rolo e sua utilização mais frequente pelas emissoras a partir de 1949, esses registros sonoros aos poucos foram tornando-se menos comuns até desaparecerem por completo. Alguns desses curiosos discos possuíam a peculiaridade de serem gravados de trás para frente, como esse que você está vendo agora. As transcrições em discos de gravações de programas exclusivos para radiodifusão foram amplamente utilizados na chamada Era de Ouro do Rádio. Neles eram possíveis encontrar desde jingles comerciais, prefixos de identificação, vinhetas, entre outros sinais sonoros para uso de estações locais ou afiliadas de uma determinada rede de rádio. Esses discos possuem qualidade sonora superior ao que à época estava disponível para o consumidor comum, que eram os tradicionais discos de 78 rotações. The Adventures of Frank Race, starring Tom Collins. Um anúncio de 1948 para um fabricante de discos promoveu o uso de transcrições na Voz da América, dizendo: uma parte substancial desses programas diários é gravada e, devido à excelente qualidade dessas transcrições, tais partes gravadas não podem ser distinguidas das transmissões ao vivo. A emissora WOR da cidade de Nova York foi uma das primeiras estações de rádio a transmitir as transcrições a partir do ano de 1929. E os clientes principais dessas transcrições eram pequenas emissoras de cidades do interior, do interior dos Estados Unidos, e aqui no Brasil isso também acontecia. Mas, claro, nos Estados Unidos era mais comum acontecer esse tipo de serviço. A maioria das estações não conseguia pagar os cachês das orquestras e produções, os quais, à época, eram irradiadas ao vivo, normalmente. Aí, o que acontecia? De certa forma, esse serviço de transcrições, que eram programas, digamos, enlatados, oferecidos às emissoras, supria a necessidade de parte desse cash artístico, barateando o custo das emissoras. E também, é claro, de redes de rádio que já naquela época existiam. A NBC começou seu serviço de transcrição elétrica em 1934, oferecendo, segundo eles mesmos diziam, uma programação de menor custo para as emissoras, acrescentando ainda que o material da empresa foi programado e comprovado em mais de 1000 estações de rádio. A CBS também tinha uma divisão de transcrição, a Columbia Recording Corporation. Calcula-se que até ao final da década de 1930 os serviços de transcrição tenham acumulado um lucro de 10 milhões de dólares. E as transcrições, como não poderiam deixar de ser, também tiveram, de certa forma, uso governamental. A Segunda Guerra Mundial trouxe um novo uso para as transcrições, com armazenamento de material de áudio para transmissão para os soldados que se encontravam no fronte de batalha, para que eles pudessem ter, claro, algum tipo de entretenimento naquele momento tão triste, Atualmente são encontrados mais de 300 mil discos de transcrição de programas na Biblioteca dos Estados Unidos, na Biblioteca do Congresso, e os interessados podem conferir então esse arquivo precioso. E aqui no acervo particular eu tenho alguns exemplares desses discos interessantes como memorabilia
né? Já que, como colecionador, isso não pode faltar na coleção de ninguém que se interesse pela história da evolução fonográfica. Why not take all of me? That's a lot, and you know it. You can see I'm no good without you. Galera, muito obrigado pela audiência mais uma vez e até a próxima edição do nosso programa. Super abraço, valeu, fui, tchau!